faz com que a gente saia da presença de Deus. Estamos sempre ocupados com o tempo. E a hora que a gente vai ver, a ave vem e roubou a semente. A semente pode ser aí algo tão precioso para você hoje, e você preocupado com o tempo, não tomou da semente. Mas a parábola vai falando de outros solos. Qual é o segundo solo que a gente vê? O primeiro, a semente não chegou a brotar, mas o segundo ela vai falar que brotou. O que diz aí? É um solo pedreiro. Versículo 5. Tem uma coisa importantíssima que está dizendo aí. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia. O que seria essa terra na parábola, irmãos? O que você acha que simboliza a terra? Vida espiritualidade crística, vida espiritual. Coloque o nome que você quiser, os três são bons. E o que são os terreno pedregoso? O que são pedras? Pedras representam uma vida estática, uma vida parada, uma vida sem muito sentido. Muita pedra, pouca terra. A terra é o ambiente mais favorável para que a semente frutifique, brote, fure a terra. E não uma terra subsiste com a ausência de um elemento importantíssimo. Qual é? Se a terra é superficial, pedregosa, ela tem pouca pouca água. Sabe por que às vezes as pessoas não conseguem fazer com que a semente ganhe raiz, como diz o texto aqui? Pessoas no meio das nossas igrejas, irmãos. Água é o Espírito, é o símbolo do quê? Já falei. Estou igual o Rolando Lera, já estou dando a dica. Água é o símbolo do quê, irmãos? Vamos falar então. Espírito Santo. Aquela série de passagem, João 4. Aquele que beber da água que eu der jamais sentirá sede. Sabe por que aquela mulher era terra fértil, irmão? Porque ela saía em busca de água, sentia falta de água. Não há como nós seguirmos Jesus sem a presença do Espírito Santo. Irmãos, é tão triste às vezes a gente vê, conversa com as pessoas, irmão, sente a presença do Espírito Santo? Não sei, irmão. Como é que é essa presença? Como é que eu vou te descrever isso em palavras? É aquela coisa assim, ou você sente ou você não sente. Solo pedregoso. Nós podemos às vezes viver um período de estiagem espiritual. Às vezes a gente passa por desertos na nossa vida. Passamos ou não? Passamos. Mas a gente precisa nunca perder de vista o quê? Quando a gente está andando no deserto, a gente está procurando o quê? Água. Um oásisinho para eu refrescar, para eu ter o renovo do Espírito Santo, para que o Espírito fale no meu coração, se eu estou indo certo ao norte, se eu tenho que me dirigir ao leste, ao oeste, se eu tenho que recuar, o Espírito Santo vai me falar. Eu preciso de água, porque senão eu não formo o que, irmãos? Raiz. Por isso que há muita gente dentro das igrejas que não tem raiz. Bate uma tempestade e a pessoa sai, porque não firmou raiz. É triste isso. Geralmente as pessoas que têm um solo pedregoso são pessoas que têm muito pouca expectativa de Jesus. Baixíssima. A gente compreende isso muito pela teologia da prosperidade. Solo pedregoso repleto. Pessoas que têm superficialidade, vida superficial espiritual. Brota rápido, mas não aprofunda. Geralmente essas pessoas vão de igreja a igreja. E quando começam o ministério, estão sempre... frutifica lá, brotou, é aqui. A primeira
primeiro abalo, não tem raiz, sai. Uma das grandes perguntas que eu me faço, para que a semente realmente possa brotar, na verdade são duas, que são complementares. A primeira, eu quero que a semente brote, porque se nós não quisermos, irmãos, não tem o que fazer. Pode chamar o carro-pipa para irrigar a terra, pode chamar o melhor lavrador, o melhor agrônomo, o melhor técnico, tudo. Se eu quero que a semente, se eu não quero que ela brote. A segunda pergunta, que aí melhora, eu quero, mas não consigo. Esse solo aqui é terra batida, é dura. Não consigo. Eu tenho muitas marcas na minha vida, eu tenho muitas coisas do meu passado que tem muito ressentimento, eu não consigo. Amém. Vamos tratar disso, porque há muitas sementes sendo espalhadas nesse lugar. Eu creio. Vamos exercer fé. Nós vamos escolher muitas sementes aqui hoje, porque o semeador está nesse lugar. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, e Ele está entregando sementes nesse lugar, para que nós possamos reescrever novamente, sem ser redundante, a nossa trajetória. Mas Ele vai falar de um terceiro solo, que o texto descreve que não chega a brotar. O primeiro não brota, o segundo brota, o terceiro, porque caiu aonde? No meio de espinho. Para a gente entender qual é a realidade desse solo, nós precisamos compreender bem o que são espinhos. O que são espinhos, irmãos? Teologicamente se refere ao quê? Pecado. Eu prefiro usar velhas práticas, antigos hábitos, situações do nosso homem velho. Isso são espinhos. Tem um homem que lutou muito tempo contra espinhos. Paulo. A palavra fala: Paulo, a minha graça, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua dificuldade. Senhor, mas esse espinho me esbofeteia todos os dias. Sim, espinho. Mas tem um solo que dá ambiente para o espinho. Tem um solo que a pessoa vem aos domingos e na segunda-feira ele já está interessado em tudo aquilo de novo. E isso não faz com que a pessoa se desenvolva, cresça, dê fruto, fure a terra, pegue raiz. A pessoa vive um evangelho espinhoso entre o homem velho e o homem novo. Domingo, o homem novo. Segunda, não sei, terça, provavelmente o velho. Pessoa suscetível ao ambiente. Se o ambiente for de cristão, eu dou glória. Se o ambiente for de, vamos todo mundo aqui. A pessoa não tem identidade, não forma um caráter que pode estar em qualquer ambiente sem ser influenciado. A pessoa não tem. Por quê? O terreno do ambiente que ela está é espinhoso, ela não foi liberta, ela tem atração por aquilo, ela não conseguiu vencer. Muitas vezes não venceu por quê? Porque não declara que tem isso, não confessa, não se arrepende, e aí não vai. Vive uma vida dupla. Gostei bastante. Aí a pessoa vem na ceia, tomando pão, e fala: Senhor, agora eu pego um trampo. Agora não, agora vai. Aí é a mesma oração, cada comunhão, cada celebração, é sempre essa oração: agora vai. Nós precisamos olhar, começar a passar a nossa vida limpo, irmãos.
precisamos olhar para o nosso casamento, para o nosso trabalho, para as nossas relações e começar a fazer um checklist. O que está bom, o que está funcionando, o que não está, vamos mudar, irmãos. Nesse tipo de solo que você está, a semente não vai prosperar. Não vai. Eu estava meditando nesse texto e assim, algumas coisas vão clareando no nosso coração. E uma coisa que foi linda, eu até comentei em casa, foi assim, o símbolo da coroa de espinho. Eu li muito aquele texto, olhava e tirava o entendimento, e os homens ali despiram Jesus, colocaram um manto vermelho e firmaram uma coroa de espinho. Aí associava a coroa de espinho e falaram: não, é um rei, ele é morto com a sua coroa. Mas naquela coroa, irmãos, naquela coroa de espinho, cada espinho que compunha ela, estava o meu e o seu pecado, a minha e a sua transgressão, a minha e a sua confusão, a minha e a sua dúvida, o meu e o seu problema. Estava tudo lá, irmãos. Foi ali, colocado no madeiro, fixado no madeiro junto com Jesus. Aquela cruz representa eu e você sendo libertos, vivendo uma vida de santidade, irmão. Por quê? Porque eles despiram Jesus, colocaram o manto vermelho, colocaram a coroa, zombaram dele, botaram o caniço na mão direita, tomaram o caniço, agrediram ele, tiraram a roupa vermelha, mas a coroa não saiu. A coroa foi com ele até o Gólgota, por mim e por você. Aleluia! Você não precisa mais viver meio de espinho, não, meu irmão. Você tem que escolher hoje: eu não quero mais esse ambiente. Machuca a minha alma, machuca a minha carne, eu não preciso mais disso. Ele levou, o Senhor da glória levou. Ele subiu aquele calvário e olhou para toda a humanidade. Está aqui, eu levo, para que você tenha vida e a tenha em abundância. Gosta da vida, irmão, desfruta da vida. A melhor coisa que você tem é o hoje, é o agora. Não, irmão, vamos viver o agora. Vamos viver o agora. Deixa o amanhã para lá. Deixa o ontem para trás. Viva o agora. Começa. Diz novo hoje todas as coisas. Porque é uma semente nova aqui. É uma semente. E por que a gente resiste a isso? Temos medo, somos inseguros. O que é que a gente fica retido? A experimentar Cristo, a experimentar o solo, o quarto solo, a nos tornarmos a boa terra. Quais são as qualidades de uma boa terra? Quais são, irmãos? Terra tratada, terra adubada, terra úmida, terra de boa absorção. É isso que nós temos que ser. Uma terra que, ao despejar a semente, ela já está apta a receber, a absorver. A água passa no espírito e irriga. A semente abre, brota, aí ela fura a terra e ela cresce. Ela vai dar fruto. Ela vai dar fruto por quê? 30 vezes, 60 vezes, 100 vezes, segundo a sua especialidade, a sua semeadura, o seu talento. Mas a palavra diz que no mínimo 3 vezes, 30 vezes mais. Dá para você imaginar isso? Dá, se nós formos pegar um versículo que diz assim: e o favor de Deus, a graça de Deus, ela nos dá infinitamente mais do que pensamos ou pedimos. Aí nós começamos a ver, isso é real. Eu queria que nós agora começássemos a movimentar o nosso interior em fé. Nós já vimos os 4 solos. Nós nos identificamos em fases da nossa vida em algum tipo de solo. Pode ser que a gente olhe para nós, hoje nós olhamos para dentro de nós e nos vemos rochosos, pedrosos, superficiais.
Talvez hoje você olhe para você e você veja no meio dos espinhos. Eu estou preso aqui. Eu não consigo sair daqui. Eu vou ser sufocado. E a minha fé vai morrer. Talvez você seja aquela pessoa que vive refém do tempo. O tempo não é teu servo, é teu Senhor. E tudo que você joga no meio do caminho, que é lançado no meio do caminho, antes de você desfrutar daquilo, alguém rouba. Mas hoje nós queremos viver a nova terra. Eu queria que nós nos colocássemos de pé. Em nome do Senhor Jesus. Eu queria que você fechasse os teus olhos e começasse agora a imaginar o tipo de solo que você vive. Qual é a tua aparência hoje? Se a gente for tirar uma tomografia de você espiritual e levarmos para um agrônomo, falar: que solo é esse aqui? O que nós vamos plantar aqui? Que será que semente vai prosperar nesse tipo de solo? Qual é o teu solo interior? Deixa eu dizer algo para você, que a semente tem o poder de gerar em você aquilo que não existe, mas que pode passar a existir. Assim, com os teus olhos agora fechados e você em fé, que você possa contemplar, como Jesus contemplou na multidão, as diferentes fases, os momentos complicados, regiões de conforto, zonas de conforto, que nós dentro das igrejas começamos a viver. E que hoje uma palavra disse ao teu coração que um certo semeador saiu a semear, e ele trazia consigo muitas sementes, e ele saía com a semente da paz, ele trazia também a semente da reconciliação, a semente do perdão, a semente do amor, a semente do renovo, a semente da fé, a semente da confiança, a semente do arrependimento, a semente do recomeço, da ousadia, a semente do ministério, a semente da misericórdia, a semente da esperança. Há uma grande sorte de sementes aqui, porque o semeador está neste lugar. Sansão cometeu um erro fatal na sua vida. Tinha um ministério, tinha um solo, mas não conseguiu sair dos espinhos, do meio dos espinhos. E um dia ele despertou sem o símbolo da sua aliança com Deus. Ele despertou de um sono da inconsciência horizontal e viu o quão grande foi o erro de ter partilhado coisas do reino com quem não tem aliança com Ele, de ter se sentado numa fogueira de pessoas que não têm nenhum compromisso com Jesus, com Deus. Mas eu creio em Deus da segunda chance. E ele foi levado para um lugar que havia uma grande moenda, que moía, que triturava grãos. E ele começa a fazer um grande esforço no sentido horário, no sentido do tempo de Deus. E o tempo de Deus é o Senhor de todas as coisas, que pode se encarregar de mudar os solos. E à medida que ele girava aquela moeda, que ele colocava novamente o seu pensamento, o seu coração em Deus, o seu cabelo começou a crescer, a sua aliança com Cristo começou a frutificar, a sua fé começou a renascer, aquilo que ele tinha esperança de vitória e de transformação começou a acontecer. Irmãos, Jesus trabalhava por simbologia. Eu quero fazer isso hoje com vocês. Aqui nós temos dois tipos de sementes. Ambas são de mostarda, são pequenas sementes, mas têm o poder de causar em nós, ou de trazer à nossa vida, coisas que a gente não vê, os nossos olhos não alcançam,
mas que Jesus pode converter num solo novo. Porque a sua semente, a sua palavra não vai mudar, mas o solo pode mudar. O teu solo hoje pode receber uma nova irrigação, ele pode receber um novo tratamento, para você realmente voltar a procurar se tornar aquilo que Deus espera que você se torne, aquilo que Ele tem confiado às tuas mãos. Eu quero chamar o pastor Boni, o pastor Elaine aqui, irmã Joana, por favor. Eu vou dar na mão dos irmãos 2 tipos de semente. A semente escura, ela vai falar de problemas que são na tua vida horizontal.